Boa noite, bem-vindos ao nosso Café e Negócios, Encontro de Empresários. Meu nome é Carla Alessandra, sou gerente da Associação Comercial e Industrial de Vinhedo. Quero desejar as boas-vindas a todos. Hoje é o nosso primeiro encontro aqui no Inverno de Itália. Agradeço ao David por estar nos recebendo, Sicredi, nosso parceiro, LCIF, nosso fotógrafo oficial, Vinhedo TV, também uma parceria assídua aqui da associação, THS, sempre nos aguentando nos nossos eventos, agradeço. Aos presentes que tiraram um tempinho aqui para estar com a gente, as colaboradoras da associação, Tainá e Carolina também, agradeço. E ao nosso palestrante, Rafael Camargo, pelo tempo e pelo apoio, né, que já está nos dando em alguns probleminhas que tivemos com relação a LGPD nesses dias. David, gostaria que você desse as boas-vindas para o pessoal. Obrigado, pessoal. Não, mas eu não preciso de microfone. Acho que... Ah, tá gravando? Assim, primeiro, bem-vindo. Obrigado a Carla, pessoal da CIV, dos fotógrafos técnicos, o nosso Rafael, amigo mineiro já de velha data. E eu espero que se aproveitem também dessa degustação que a CIV colocou à disposição de vocês. Como viram, a gente já teve a ocasião de conversar. Nós temos essa tortinha de frango, outra de palmito, um brownie com cobertura, enfim. Aproveitem, essa bebida também é bem dissetante, bem refrescante. É um chá branco com essência de morango e limão. Então fiquem à vontade aí. Sejam bem-vindos. Rafael, Carla. Agradeço, David. Agradeço as colaboradoras também, o Christian, que está aqui nos dando apoio, também o suporte do Inverno de Itália. Muito obrigada. Rafael, agora contigo, né? Agradeço também o seu tempo. Obrigado, Carla. Boa noite a todos. Prazer conhecê-los. Obrigado. David? Diferente, né? Davi. Obrigado. Parabéns pelo trabalho aí, pelo empreendimento. Eu sou um fã dos empreendedores, eu sou fundador do escritório Camargo e Vieira, e a gente tem ajudado a diversas empresas no Brasil inteiro a entrar em conformidade, não só as legislações brasileiras, como também ajudá-los aí no dia a dia nas opiniões jurídicas. É um prazer estar associado na CIV, e hoje o objetivo é a gente falar um pouco da NPD, da LGPD, na verdade, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu vou ficar aqui só para mexer no computador, mas eu trouxe uma perspectiva um pouco diferente, mais prática. A NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, é o órgão do governo que vai justamente regular a legislação e vai fiscalizar as empresas relacionadas ao tema. Então, eles aplicaram este ano a primeira multa, recentemente, e o objetivo aqui hoje vai ser a gente avaliar essa multa e o que a gente poderia fazer como pequeno e médio empreendimento para evitar que essas condutas sejam repetidas, né, essas medidas que geraram as multas. Bom, fazendo um breve histórico da LGPD, antes de mais nada, todo mundo já conhece a LGPD ou não? Não? Já ouviu falar? Eu sei que o Hélio ali já é um especialista e já tem até certificação na LGPD, porque ele teve que passar na prova, né, Hélio? Bom, a LGPD é uma lei que veio regular todo o tratamento de dados pessoais dos cidadãos brasileiros. Então, toda empresa que trata um dado pessoal, ela deve estar dentro das regras da LGPD. E dado pessoal pela lei é qualquer informação que possa identificar uma pessoa diretamente ou indiretamente. Então, basicamente, qualquer dado pode ser um dado pessoal. Para a gente resumir bem, até às vezes a cor de uma camisa, às vezes traços, às vezes até sombra de uma pessoa você pode considerar como dado pessoal se você conseguir identificar aquela pessoa. Então, isso é importante porque se aplica para diversos tipos de situações e tratamento de dados pela lei é todo ato que a gente faz com dado pessoal. Então, a gente visualiza um dado nas redes, a gente visualiza um dado no computador, no papel, a gente transfere esse dado para alguém, para alguma empresa. Isso tudo é considerado tratamento de dados. Então, desde ver um dado,
até compartilhar, até trocar informações. Isso vale também para dados físicos, né? A lei não se aplica somente para o meio digital, ela se aplica para qualquer tipo de operação. E em 2018, a gente teve a promulgação da LGPD. Em 2020, ela entrou em vigor. É a lei... Nós temos milhares de leis no Brasil. E essa é a lei que mais teve tempo de adaptação para as empresas. Então, é uma lei que foram 2 anos para as empresas se prepararem. Ela entrou em vigor em 2020. Só que aí veio a pandemia e aí prorrogou um pouco mais. A fiscalização ela veio em 2021. Somente foi regulado ali em 2021 a possibilidade de aplicação das sanções, mas a autoridade não quis aplicar essas sanções sem que fosse publicada a dosimetria da pena, que é um regulamento que o próprio órgão publicou justamente para trazer mais segurança jurídica para as empresas. Então, não fazia sentido eles começarem a fiscalizar sem que houvesse uma norma específica sobre como que seria considerado uma infração para fins de aplicação da penalidade. E aí nós tivemos alguns marcos importantes durante esse período de vigência da lei, que foram as publicações da própria NPD. E eu ressalto ali que, em 2022, foi o Guia de Pequenas Empresas. Então, quem tem pequeno negócio também precisa se adequar à lei. Inclusive, a primeira multa foi aplicada por uma empresa, um MEI, um microempreendedor individual. Tomou uma multa de R$14 mil por não ter feito, inclusive aqui de São Paulo. É uma empresa de Ubatuba, que, na verdade, a empresa não é de Ubatuba, mas ela estava tratando dados de políticos de Ubatuba e estava vendendo esses dados para os eleitores, estava vendendo dados dos eleitores da região para os políticos fazerem campanha de marketing. Então, até aconteceu lá no grupo essa semana da ACIV, não sei se vocês chegaram a ver, mas alguém do grupo, as regras do grupo de WhatsApp, por exemplo, são claras que pode haver publicação de negócios ali, né, propagandas. Só que aí algumas pessoas começaram a procurar as pessoas no particular para mandar mensagem de propaganda. Então, um dos membros reclamou disso e a gente tentou até ajustar lá por causa dessa necessidade. Hoje em dia é muito chato você receber uma comunicação de uma pessoa que você nunca teve relação, né? E no WhatsApp Business, não sei se vocês usam, já até permite que, se você tem um WhatsApp Business, você já pode receber uma mensagem de propaganda. Então, eu recebo, por exemplo, uns 3 por dia da Vivo, tentando vender alguma coisa para mim. É incrível. Outro dia, um cara mandou mensagem assim: oi, Rafael, tudo bem? Eu vi que seu site não tem, não sei o que lá, inventou uma solução. Eu falei, que legal, qual que é meu site? Ele, não, realmente eu vi que agora tem sim, desculpa aí. Ele nem tinha visto como eu questionei, aí ele deve ter visto meu site, viu que estava tudo certo e não precisava me vender nada. E aí a gente tem várias publicações da NPD que eu sugiro que vocês leiam, ou as pessoas que trabalham com vocês devem ler, porque tem várias dicas sobre como deixar uma empresa adequada. E aí, quando teve a primeira multa da NPD esse ano, choveu de notícias no Brasil inteiro. A empresa que chama Telecal, ela foi... Olha só para vocês verem como que ficou a busca no Google sobre a empresa. Então, isso aí é o histórico de busca sobre o termo Telecal, que é o nome da empresa que estava envolvida no vazamento de dados, na verdade, na sanção da NPD. No dia da publicação da multa, olha lá para onde que foi o pico ali de buscas no Google sobre o nome da empresa, ou seja, o Brasil inteiro ficou procurando sobre essa empresa. Isso traz um dano reputacional enorme. Imagina a sua empresa divulgada no Globo.com que foi multada pela NPD. Então, por mais que existam várias multas previstas na lei, eu sempre falo que o maior dano é o dano reputacional. Isso aí, a multa você paga, se ninguém divulgar, está ótimo. Você perdeu ali alguns R$1.000, mas pelo menos as pessoas não estão ali duvidando da reputação do seu negócio. E qualquer pessoa hoje, qualquer empresa pode ser vítima de algum ataque, de algum vazamento de dados, de um tratamento equivocado de dados. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você faz, por exemplo, o WhatsApp, você está falando, né, pegando o gancho, tem muitas empresas que elas utilizam, vamos supor, a minha empresa, que é financiamento imobiliário, e eles chovem de propaganda falando assim, me contrata, que eu vou mandar um monte de lead para você, um monte de cliente, né, para que
clientes, às vezes só pelo acesso do Facebook, aí eles peçam, vamos supor, a pessoa entrou lá, que ela viu uma casa que ela quer comprar. Aí automaticamente ele manda essa pessoa para o meu WhatsApp para eu entrar em contato e oferecer financiamento imobiliário. Você entendeu? Isso daí é caracterizado como meio geral de proteção de Sim. dados? Eu teria que aprofundar um pouco mais na técnica para te explicar por que isso às vezes é legal e às vezes não é, exatamente. Mas, em regra, tem de forma bem simples, se os nossos dados estiverem publicados nas redes e a pessoa que usar aquele dado que está publicado para atingir aquela finalidade que ele foi publicado, em tese a gente poderia oferecer um serviço. Então, imagina no LinkedIn. Tá lá, Hélio no LinkedIn, sou consultor, faço intermediação com a Caixa, vem alguém e olha seu dado, suas informações públicas lá, e atinge essa finalidade. Oi, Hélio, tudo bem? Eu quero fazer uma parceria com você, quero te mostrar. Ah, beleza, onde você conseguiu meu dado? Consegui no LinkedIn. Aí a gente chama isso de legítimo interesse. Então, a pessoa que está tratando o dado tem a legitimidade para fazer esse tratamento, desde que respeite a finalidade pela qual você publicou, e você tem a expectativa de ter aquele dado, aquela informação tratada. Então, eu sempre falo de um teste do susto. Se alguém te ligou, se alguém te mandou uma mensagem, você assustou, você pode ver que pode ser ilegal. Porque, às vezes, você veio aqui, tomou um café, aí, na hora de pagar a conta, o caixa te perguntou assim, a gente tem um programa de bônus aqui, de cashback, ou se você vier aqui 10 vezes, você ganha um bolo. E pega seu telefone e pega seu e-mail. Né, no final da conta ali, aí daqui a uma semana, se ele te mandar uma mensagem, oi, vem cá, estou com uma novidade aqui na minha loja, um bolo, vai ter bolo grátis. Você vai assustar? Você não vai assustar, exatamente. Agora, se o pessoal do Sicredi, Júlio do Sicredi, te liga, você nunca teve nenhuma relação com ele. Fala assim, ô Hélio, eu sei que você trabalha na Caixa aí, tem várias empresas que você atende, oferecendo Pronamp, eu tenho aqui uma linha de crédito exclusiva para você. Assim, mas de onde que o Júlio achou meu telefone? Então, isso daí já é um indício de uma ilegalidade sobre a LGPD. Tá? Mas por trás disso tem uma adequação, tem processo, tem base legal. É simples, mas é complexo. Eu sempre falo isso porque a gente tem que fazer um trabalho amplo para entender qual que é essa legitimidade. Mas normalmente as pessoas começam a invadir mesmo o seu espaço. Sim. Né? E principalmente hoje, quando você participa de grupo de WhatsApp, às vezes a gente tem vários, né? As pessoas realmente acham que é liberado, né? Pega lá os contatos, aí compartilha com um parceiro dele, enfim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma outra... Quando a gente está adequando a empresa, a gente sempre fala sobre experiência do usuário, experiência do cliente. Não é só sobre a adequação à lei. Quem que gosta de receber uma abordagem sem que ele quisesse, ou sem que fosse interessante para ele? Se você vai vender Herbalife para alguém, você liga para ele, fala assim, ok, eu estou vendendo a Herbalife. Ah, beleza, de onde você conseguiu meu telefone? Quem te falou que eu quero? Mas se você já tiver um relacionamento com a pessoa, você já tem ali apresentado um produto para ele, já está interessado no seu negócio, e você vai levar para ele uma comunicação, né, assertiva, um produto que ele talvez realmente queira, aí é outra coisa, ele vai gostar. Nossa, que legal, que bom, quero ver, manda o seu portfólio. Então, é muito mais também de usar a adequação para ter uma experiência melhor com o seu público. Aqui eu trouxe um resumo, está um pouco ruim ali a imagem, mas isso aqui são basicamente alguns artigos que foram violados pela essa empresa Telecal. Então, basicamente, eles não tinham comprovado uma base legal específica, como eu falei do legítimo interesse, você já deve ter ouvido falar do consentimento, por exemplo. Hoje, muita gente utiliza o consentimento como se fosse a melhor base legal possível para você usar. Mas nem sempre vai ser. E eu sou um ferrenho crítico do consentimento, porque, na maioria das vezes, eu acho que ela é ilegal. Ilegal porque o consentimento, para ele ser válido, ele tem que ser livre, inequívoco, ou seja, a pessoa não pode ter dúvida do que você vai fazer com aquele dado, e ele tem que ser transparente e informado para ela. Hoje em dia, ninguém lê termos de uso, ninguém lê política de privacidade, vai dando consentimento, não sabe nem o que está fazendo. Exatamente. Então, eu sou muito mais da opinião de que é melhor você ter uma transparência com o seu usuário do que
usar o consentimento do que o contrário. Então, a ausência de comprovação de registro de operações, a empresa não registrou todo o mapeamento de dados que ela precisa fazer para ter a conformidade, e ela também não indicou um encarregado de dados pessoais. Além do mais, ela não colaborou com a NPD. Então, se ela tivesse um encarregado de dados, que é o DPO, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Data Protection Officer, é a pessoa ou a empresa que vai fazer toda a governança de dados dentro do negócio de vocês. Então, se ela tivesse nomeado uma pessoa dessa, ela não teria sofrido essa penalidade, porque essa pessoa estaria ali para justamente lidar com a NPD. Então, sobre o mapeamento de dados, por exemplo, se a pessoa, né, se a empresa tivesse mapeado as informações e registrado isso no ambiente, ela não tinha tomado a multa relacionada ao tema. E o mapeamento de dados ele é fundamental também para a gente escolher essas bases legais, como eu falei com vocês. Então, tem diversas bases legais possíveis para a gente adequar uma operação de dados pessoais. Numa empresa, por exemplo, quando a gente tem vários colaboradores, a gente não vai usar o consentimento, a gente vai usar a execução do contrato de trabalho. A gente vai usar, talvez, uma obrigação legal. O governo exige que eu colete dados pessoais das pessoas. Então, isso não é o consentimento, isso é uma obrigação legal. Então, tem diversas bases legais na lei e somente através do mapeamento de dados é que a gente vai conseguir indicar uma base legal adequada. E no próprio modelo da ANPD, então, se vocês não têm advogado, se vocês não podem investir numa adequação, eu sugiro muito que entrem no site da ANPD, verifiquem os modelos que eles usam, porque isso faz muito sentido para a gente começar a fazer alguma coisa, até mesmo dentro de casa. Porque ajuda a gente, porque eles já têm os modelos e o que eles esperam da empresa. Então, se a gente, como pequena empresa, já começa a adotar esses modelos da NPD, se eles vierem bater na nossa porta, a gente fala assim, não, que eu estou usando o modelo que você mesmo indicou. Então, facilita bem. Outras medidas foram em relação ao relatório de impacto. Qualquer tratamento de dados que houver algum tipo de dado sensível, algum risco ao titular, a gente precisa fazer um relatório de dados, ou um relatório de impacto. E dado sensível é qualquer dado que possa gerar algum tipo de prejuízo ao titular. A lei trouxe especificamente quais são esses dados, e eles são relacionados à raça, etnia, vida sexual da pessoa, opinião política. Então, hoje em dia, é muito comum as pessoas emitirem suas opiniões políticas e as pessoas pegarem esses dados e taxarem a pessoa de algum termo específico, por exemplo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque é dado sensível. E aí a gente tem, todo o que a gente consegue fazer sobre transformação digital dentro da empresa. Então, a gente pode validar várias publicações da NPD, como eu disse, programa de privacidade, publicações no site do governo, resposta a incidente, adequação de contratos, termos de uso, política de privacidade. Todo o tratamento de dados que vocês tiverem no negócio de vocês, ele precisa de ter um aviso de privacidade sobre o dado. Eu até falei com a Carla ontem sobre um aviso de privacidade, porque as pessoas precisam entender o que a empresa faz com dados de cada um. E não precisa ser nada robusto, aqueles termos de uso que as pessoas colocam, um aviso de privacidade, 12 laudas, com um texto que ninguém entende. Então, aqui mesmo no café do Davi, a gente pode colocar uma placa ali, tratamos seus dados conforme as regras da LGPD, coloca um QR Code, a pessoa pode acessar a qualquer momento e entender como que ele dado. Vai que ele um dia coloca aqui no caixa dele, que ele vai coletar dados de todo mundo para fins de alimentar a base. Então, isso é importante, é simples. Mas, claro, que você tem que saber muito bem qual dado que você trata e para qual motivo. E a NPD também tem uma publicação de um guia de elaboração de relatório de impacto, que, depois, quem quiser, eu vou mandar essa apresentação para você, Carla, se você puder depois compartilhar com o pessoal. E naquele QR Code ali, a gente tem esse modelo da própria NPD, que ajuda as empresas a ter acesso a esse guia. Então, o que a empresa deveria fazer para evitar a multa que ela levou sobre a não nomeação do encarregado? E aqui é importante porque, nesse guia que eu coloquei ali há pouco,
A NPD regulou as pequenas empresas no Brasil, tem pouco tempo. E ela falou assim, ó, quem for um pequeno empreendedor, uma startup, e aí tem os requisitos objetivos lá sobre faturamento, está no Simples Nacional, startup que fatura até 40 milhões de reais por ano. Isso são as pequenas empresas, desde que não trate dados sensíveis em larga escala. Ela falou assim, ó, vocês não precisam de nomear um encarregado, mas vocês precisam ter um canal de comunicação com alguém dentro da empresa para falar sobre dados pessoais. Então, assim, ela relaxa um pouco, mas, ao mesmo tempo, ela te dá uma obrigação. E, no final da normativa que regulou isso, que eu acho muito engraçado, ela falou assim, ó, todas essas aplicações, cheio de exceção para pequena empresa, não precisa de fazer isso, tem um prazo estendido, não precisa de nomear o encarregado. Aí, no último artigo, eles falam assim, contudo, se um dia a gente fiscalizar a sua empresa, eu vou poder exigir toda a adequação da LGPD de forma normal. Então, assim, você pode não fazer, mas se eu vier na sua empresa, você se prepara. É ótimo isso. Inclusive, essa empresa foi uma pequena empresa e foi multada, né, porque não tinha um encarregado de dados. Então, eu sempre falo, é melhor adequar para gerar mais inteligência de negócio do que deixar um dia a empresa, a NPD, ou até um titular denunciar. Foi. As Big Techs, geralmente, elas são multadas porque isso já está no modelo de negócio dela, o dado, né? Então, já faz parte delas, eventualmente, receber alguma penalidade, mas, mesmo assim, elas têm adequado. E aqui algumas atribuições do encarregado de dados que tem na própria ANPD e também na LGPD, e também a ANPD soltou recentemente um comunicado sobre um regulamento sobre o encarregado de dados, uma resolução, e tem várias coisas que a pessoa tem que ser capaz de fazer, como comunicar com titulares, comunicar com a própria NPD, governar todo o projeto de adequação e comunicação com os titulares, avaliar os riscos, dar opiniões legais para os gestores tomarem as decisões, né, são importantes. Isso aqui, se a pessoa não tiver um conhecimento mínimo, ela não consegue fazer. E aqui a gente vê que o Brasil é o país das leis, né? São 35 anos de Constituição federal. A gente tem mais de 6 milhões de normas editadas até hoje. O termo direito aparece em 22% das normas editadas. Somente 4,15% das normas editadas no período não sofreram nenhuma alteração. Veja bem, 6 milhões de normas e 96% são alteradas ao longo do tempo. Dessas normas, a gente tem ali normas federais, estaduais e municipais. São 4 milhões de normas municipais por ano. Não, quer dizer, até hoje, desde a promulgação da Constituição Federal. E a média de normas gerais editadas, daí por município, é 370 mil. São 535 normas por dia útil no Brasil. É uma coisa surreal. O Brasil realmente não é para amadores, né? Porque se empreender no Brasil é uma aventura assim, incrível. E aí não é só LGPD, a gente tem Constituição, Código Civil, Marco Civil da Internet, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Acesso à Informação, a própria LGPD, Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, dessas 6 milhões de leis, qualquer uma que falar sobre dado pessoal, a gente tem que, se ela não conflitar com a LGPD, a gente tem que observar e tem que cumprir. Fora as normas setoriais, né, as regulações, as resoluções, as portarias. Então, a gente tem uma interseção muito grande entre essas legislações, e aqui a gente tem um projeto de lei, né, e o marco legal da inteligência artificial, que é outro tema que tem gerado muita preocupação. A PL 2630 fala sobre as fake news, né? Então, o que é fake news? É outra discussão muito grande que tem a ver também com dados. Não sei se vocês viram ontem, mas o STF julgou que um veículo de imprensa pode ser responsabilizado pelo que seu entrevistado falar. É uma das coisas mais absurdas que pode acontecer, né? Então, se a empresa não tiver um veículo de imprensa, ele pode ser hoje, desde ontem, na verdade, com a jurisprudência, ele pode ser responsabilizado
de acordo com o que o seu entrevistado falar. Então, você está entrevistando alguém, na hora lá você falar alguma coisa que seja falsa, ao vivo, você tem um dever de saber que aquela pessoa poderia falar uma mentira, ou então danificar a imagem de alguém. Mas aí, no caso, aí, eles têm que debater na hora, então, para desmentir. A gente não sabe como é que vai ser, porque os setores os setores... Mas aí seria veículos oficiais, vamos dizer, tipo, grandes? Não, qualquer veículo de imprensa. Qualquer. Publicou, se você publicar alguma... Vai acabar sendo, tipo, eu tenho uma entrevista, eu faço uma coisa, entendeu? Ninguém vai querer correr o Eu acho que de uma certa forma tem um sentido interessante aí. Na divulgação. Tá legal. Se você for analisar, tipo assim, Porque a gente está conversando tem uns aqui, que falam sozinho. tem a liberdade de expressão também, né? E aí a pessoa também pode falar o que ela quiser. Então, o direito de ir e vir, quer dizer, tem muitas coisas que envolvem, né? mas agora é ladeira abaixo. Né? Salve-nos quem puder. Ou salve-se quem puder. Cuidado, Jô. Toma cuidado. A gente vai ter que revisar o que você falou hoje. São duas orelhas e uma boca, né? Pois Você é. ouvir mais, fala menos. Mas eu acho que por trás eu acho que tem um sentido interessante dentro dessa lei. Da divulgação de você ser responsável pelo que a pessoa está passando. Se você for analisar, acho que não é tão. Eu acredito que as pessoas estão divulgando muitas coisas. Tem muito São barulho. mentiras, sabe? Igual a própria fake news que ele está falando. Então, é que aqui a gente coloca tanta norma, tanta lei, mas a implantação, a regulamentação dela é de qualquer maneira, né? Então, Mas eu acho um risco muito grande. Eu não gosto de um país altamente regulado, que eu acho que prejudica negócios. E é impossível você controlar o que é fake news. É impossível. E você ser responsável por que aquele outro fala. Então aí entra num ponto Mas muito aí delicado. você tem que ver. E você como E você tá imprensa. transmitindo, né? Por exemplo, eu tenho um podcast, né? Eu estou fazendo uma entrevista, tipo, informação que eu quero transmitir para o meu público. Então, eu acredito que eu tenho uma responsabilidade em cima disso de saber se aquela informação que a pessoa está me passando é verdadeira. Eu não gostei dessa lei, viu, gente? Mas tem as Mas duas Eu acho que tem, vertentes, sim. né? As duas vertentes, sim. É. Acho que não dá para se analisar por esse ponto, sim. Eu acredito, eu sou muito crítico mesmo a isso. Eu acho que é uma porta para cercear o direito de falar, o direito de as pessoas se expressarem, mas de forma parcial. Eles querem ter uma brecha para censurar as pessoas que eles querem censurar. Sei lá. E aí você começa a ter medo. A pior tipo de censura é a censura prévia. Porque a partir do momento que você tem medo de falar alguma coisa, você deixa de falar alguma coisa, você está com medo de uma legislação, com medo de uma caneta de um ministro, de um juiz, você já está censurado. Mas aí você pega você pega do município, tipo, eu tô monarca. Ele pega, fala alguma coisa nazismo, você entendeu? Ele com certeza tem que ser responsabilizado. Então, mas aí já tem lei para isso. Entendeu? A gente já tem a Constituição, a gente já tem o Código Civil que fala que a pessoa que se sentir injuriada, ofendida, caluniada, ela pode entrar com uma ação, provar que ela foi e a pessoa tem um dever de reparar. Isso já existe no nosso ordenamento jurídico. Qualquer pessoa, a gente aqui, qualquer um. Mas eu acho que é uma questão de responsabilizar também os meios de comunicação, justamente. Porque essa liberdade de expressão, tipo assim, ela termina onde começou no outro. Se eu ofendi, eu não tinha. Então, quais empresas, quais medidas que a empresa deve adotar, por exemplo, com a multa de não ajudar a NPD a não enviar informações para a NPD? Essa empresa, na verdade, ela foi multada porque ela não respondeu o órgão regulador com as medidas que eles pediram.
Então, eles pediram lá vários documentos, eles não enviaram, mas é porque eles não tinham também, então não tinha muito saída ali, né? Então, se vocês têm... Eu sempre indico para criar evidências da empresa. Crie evidências que vocês estão mapeando, crie evidências que têm um aviso de privacidade, que vocês têm você tem documentos adequados, cláusulas de contratos adequadas. Quem faz compartilhamento de dados entre as empresas também é importante. Operação de crédito também tem muito dado financeiro. Não é dado sensível, dado financeiro, igual muita gente acha que é, mas é um dado delicado, né? Porque você tá transitando informações que, inclusive, as pessoas podem usar para fins de oferecer empréstimo, né? Se o seu banco, por exemplo, vaza de dados, né, para essas birô de crédito que quer oferecer o tempo inteiro, para eles é um prato cheio, né? De repente, assim, geralmente, né, as empresas trabalham muito com WhatsApp, grupos de WhatsApp, para estar fazendo propagandas e tudo mais. Então, a gente precisa adequar isso, porque geralmente a pessoa ela já está ciente que vai ser algo para ela, alguma promoção, enfim. Mas, se de repente você quer fazer uma parceria com uma outra empresa, onde não tem ainda esses dados dessas pessoas, mas você gerar um grupo de WhatsApp, onde elas entram por link, isso significa que ela está ciente e concordando com aquilo. Mesmo assim, tem que ser feito essa... Eu acho que quando você acessar o link, talvez deveria ter você está responsabilizado pelos seus termos, talvez seja isso. Um dos princípios da LGPD é a transparência. Entendi. Então, por mais que, às vezes, você nem precise do consentimento da pessoa, você deve dar transparência de como você trata o dado pessoal. Assim, então, na hora que você enviar o link para ela, fala assim, esse grupo é destinado para troca de contatos, para networking, para enviar propaganda. Porque se caso alguém, não gostei, entrou, mas não gostei. Tá, mas aí aí você vai colocar, aí ele pode entrar, é o opt-in dele entrando no grupo, e lá na descrição do grupo, eu falei para a Carla, tem que estar o aviso lá das regras do grupo, sobre como que a gente trata aquele dado pessoal, quem pode acessar ou não. Sim. E a pessoa tem o direito também, que a lei é cheia de direitos, de retirar, sair daquele grupo, eles apagarem, vocês terem que apagar os dados deles. Entendi. É porque é bem complicado. Hoje em dia as empresas elas trabalham muito, né, com essa questão de grupos de WhatsApp para propagandas, enfim. Então, mesmo assim, tem que ser o óbvio tem que ser dito. E não é tão óbvio assim que muita gente não sabe. Quem faz isso no grupo é o Linus da Carol. Tem muita gente que ela vende, acho que é a Avon, se não me engano. É um pouquinho chato que ela faz. E aqui a gente teve algumas polêmicas nessa multa que na lei fala que pessoa física não entra na regulação. E a empresa que foi multada era uma microempreendedora individual. Então, a ANPD considerou como empresa. Mas a jurisprudência do STJ considera isso como pessoa física, pessoa natural. Então, isso foi uma interpretação da própria ANPD, porque eles não tinham, eu até conversei com alguns dos diretores, eles falaram, a gente não tinha documentação suficiente para considerar aquela pessoa como pessoa física. E por isso a gente considerou jurídica. Como eles não responderam, como eles não se defenderam no processo administrativo, a gente aplicou a multa, né, por falta de alguém para conversar. Redução da penalidade, que a lei fala também que, em algumas situações, poderia reduzir a penalidade, isso não foi feito. E por que eles escolheram um agente pequeno porte? Por que a primeira multa da NPD não foi contra o YouTube, não foi contra o Google, né, não foi contra o Facebook? Muita gente perguntou isso, foi logo contra um agente pequeno porte, R$14 mil para uma empresa microempreendedor individual. Mas a gente entende que eles quiseram dar um recado, primeiro que, mesmo sendo pequeno porte, tratava dados de mais de 1 milhão de pessoas no estado de São Paulo, né, no interior de São Paulo. Segundo, eles vendiam esses dados. Terceiro, eles não responderam a nenhuma comunicação da NPD. Então, assim, independentemente do seu porte, se você não fizer o básico bem feito, você pode, sim, ser penalizado. E essa frase aqui é muito interessante, que eu sempre escuto nas consultorias que eu faço, eu não vou me adequar porque eu não trato dados de pessoas, né? Eu só trato com empresa, meu cliente é só minha empresa, igual o Júlio lá, tem só empresa, né? Às vezes tem pessoa física também, né? Mas tem só empresa no seu banco de dados, então não vou fazer nada. Mas e seus colaboradores?
né? E o tanto de dado que a gente trata o dia todo dos nossos colaboradores. Por mais que a gente tenha uma obrigação legal de tratar essas informações, a gente precisa também adequar a esse tratamento de dados. E aí eu tenho um exemplo claro aqui de como o tratamento de dados pessoais de colaboradores pode gerar um prejuízo. É super comum nas empresas as pessoas compartilharem datas de aniversário. Né? Ó, aniversário hoje do Júlio, aniversário do Hélio, vamos dar parabéns para ele. Mas ninguém perguntou para o Júlio e para o Hélio, quando ele entrou na empresa, se ele gostaria de comemorar seu aniversário. Então, a gente teve um caso nos Estados Unidos, que uma empresa foi condenada em $450 mil, porque eles fizeram uma festa surpresa para um colaborador que tinha uma síndrome do pânico. Na hora que ele viu a festa de aniversário, ele assustou, ele saiu da empresa, nunca mais voltou, porque ele ficou com vergonha de voltar para o ambiente de trabalho, não deu satisfação para ninguém, e a empresa demitiu ele por justa causa, porque ele não voltou a trabalhar. A empresa ficou sem... Então, não adequou internamente dados de colaborador, tomou uma penalidade, não foi nem por causa de proteção de dados, mas envolveu a privacidade daquela pessoa, porque ele não gostaria de ter uma informação pessoal dele divulgada para todo mundo. E, no fim do dia, por que a empresa precisa divulgar aniversário? Não tem uma razão específica, não tem uma lei que obriga, não tem um regimento. Serve para confraternizar, né? A gente gosta disso porque, principalmente no brasileiro, né, gosta de fazer uma festinha, tomar uma cerveja no final do dia. Tem que ter um motivo para comemorar. Mas isso pode gerar um prejuízo. Então, a gente sempre recomenda que tenha um formulário, peça para o seu colaborador se ele gostaria de divulgar. Acabou, tá? Ó, já era. Bolo e folga. Mas, uma pergunta, não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos existe alguma lei? Tipo LGBT igual aqui? Existe em estado, existe uma na Califórnia muito forte, porque lá é diferente o método de legislação. Mas não existe nenhuma lei federal geral sobre proteção de dados. Existem leis federais sobre setores específicos. Igual o setor da saúde tem uma lei que fala sobre proteção de dados. O setor financeiro também tem. Tem boas práticas de governança em proteção de dados. Mas não existe uma lei federal ainda. Eles estão discutindo isso. Mas na Califórnia tem uma lei que é muito forte sobre proteção de dados, venda de dados. Lá na Califórnia existe. Essa situação que aconteceu lá nos Estados Unidos, eu posso adequar ela aqui? Eu conseguiria adequar ela aqui? Como assim? Divulgar a minha data de aniversário sem o meu consentimento. Não, a LGPD já fala isso. Já fala isso. Pela LGPD você não pode tratar dados sem uma finalidade. Você viu que ela não quer, né? Não, mas você pode. Não tem problema nenhum você fazer isso, desde que você tenha ali, nesse caso, a concordância do colaborador. Sim, entendi. É o que eu falei. O óbvio não precisa disso. Entrevista de Caraca, tem que ter um texto de cláusula. Mas de repente você não ter uma personagem do seu cliente, você dar esse consentimento. Então, você tem que ter uma regra, uma política de processo seletivo. Não, e currículo é um caso muito interessante, que tem um caso aqui no Brasil, de uma empresa do Nordeste, que recebia currículos e currículos durante o ano, e um belo dia o pessoal decidiu pegar esses currículos e colocar na máquina de impressora como rascunho. E lá no currículo é cheio de dados pessoais. Eles não estavam usando os rascunhos, e é uma empresa que vendia calçados. Eles decidiram, uma pessoa da produção viu lá as folhas falou, vou usar isso daqui para embrulhar os produtos. Embrulharam os sapatos com currículo de candidatos de processo seletivo. E saiu enviando para o Brasil inteiro. O pessoal começou a receber em casa o currículo embrulhado no... Essa empresa teve um prejuízo reputacional enorme. Não foi multada, não foi nada. Mas isso foi divulgado no Brasil inteiro. E aí a empresa com o nome dela. Falta de criatividade. Não, falta de noção, né? Nossa, noção total. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você está atendendo uma pessoa que é de outro país, caso não está dos Estados Unidos, a empresa sempre vai responder a lei do Brasil, independente da lei que tenha lá. Se você tratar o dado aqui, Agora,
Se a gente estiver tratando... Agora, tem muitas empresas que têm banco de dados armazenado fora. Muito comum a gente usar banco de dados nos Estados Unidos, na Europa, e aí se aplica a legislação de lá para aqueles dados que estão sendo tratados lá. Acho que até algumas já fazem isso, já de caso pensado também. A adequação que a gente tem que fazer nos cupons. Aceito receber informações da CIV, parceiros, porque a gente tem que comunicar a pessoa que ela ganhou um prêmio. Mas para comunicá-la, eu tenho que entrar em contato com ela, uma pessoa que eu não conheço por um número que nela não tem contato nenhum. A gente tem que adequar nossos cupons. E o termo de LGPD, junto com os formulários. Que é assim que a gente recebe os cupons, eles não são repassados, eles têm dados pessoais, nome, CPF, telefone, eles são triturados quando eles chegam na associação, quando a gente não utiliza mais, só utiliza os cupons dos vendedores. O resto, ele é triturado numa fragmentadora. Uma questão. Quando nós fazemos compras pela internet, praticamente nossos dados todos vêm na frente. Seu nome, seu endereço, às vezes vem o seu CPF, vem um monte de coisa. Como que funciona dessa maneira? Quando é um produto que você está comprando. Você fala quando você recebe em casa? Quando você recebe em casa. A identificação sua praticamente aparece inteirinha. Aparece todo, tem uns que aparece até o CPF. Eu sou tão... você vai vendo muitos casos, você fica até meio bitolado com essas coisas, né? Então, chega pacote na casa da Amazon, que eu só compro na Amazon, todo dia chegam umas 4 caixas na minha casa. Eu pego essa etiqueta e picoto tudo antes de jogar no lixo. Eu picoto, às vezes eu passo... Porque, às vezes, a própria nota fiscal está dentro do plástico ali, ó, você simplesmente abre e joga dentro do lixo. Então, é porque tem uma obrigatoriedade também de você colocar o fiscal visível, Isso, né? Você exato. tem que colocar pelo correio, ou uma declaração de conteúdo. É isso aí. Tem a própria norma dos Correios, da Receita Federal, que exige isso. Então, mas aí eles têm uma norma específica, a gente tem que cumprir a norma. Entendeu? Mas aí Tem que cumprir. e a minha condição de Mas aí, quando você está cumprindo... pode ter, mas você tem uma necessidade de cumprir uma obrigação legal, você pode usar mecanismos de diminuir as informações, se puder. Mas se a lei exigir que toda transação de bens e mercadorias no Brasil tem que ter uma nota fiscal na frente, você não tem muito o que Eu fazer. acho que daqui a pouco eles vão criar um QR Code. Isso, exatamente. Aí O não tem ideal é dados. isso. Aí você só vai ter o QR Code, aí vão escanear aquele QR Code, aí você, principalmente os entregadores, né? Sim. E aí eles vão saber da onde é para não ter esse dado visível. Não sei se vocês lembram, mas antigamente o iFood, ele mandava as encomendas naquela notinha amarela, com o seu endereço, seu telefone, seu nome completo. E aí eu acho que até por causa da proteção de dados, eles pararam de fazer isso. Hoje, repara para você ver, vem só seu primeiro nome. Não vem mais nenhum outro tipo de dado. Justamente para mitigar. Porque senão não faz sentido mesmo. Não, né? é meio contraditório, assim, se você for pensar, porque Vamos fazer os dados, vamos proteger, mas nem tanto. Mas, ô, Carla, você mesmo tem que colocar É o peso com duas medidas. Exato. Uns podem, outros não. Quando a gente aceita os termos de um aplicativo, tem um monte no celular, a gente está divulgando nossos dados. Né? provavelmente sim. E aí os que a gente já aceitou, o que fazer? Não, você pode revogar a qualquer momento, né? Desde que a empresa não tenha um motivo para continuar tratando seus dados. Porque é meio obrigado você aceitar, né? Se você aceita, se você não aceita, você não aceita. Não sei se você... Tem um caso muito interessante que é uma empresa fez um teste de termos de uso. Eles colocaram... teve dois testes. Uma escreveu uma receita de bolo no meio do termo de uso e outra falou que a pessoa que achasse, se você está lendo esse termo de uso, ligue para esse número que você vai ganhar $1.000. Mais de 200 e tantos mil aceitaram os termos de uso. Demoraram não sei quantos dias, acho que foi 30 dias, para uma pessoa mandar mensagem para eles. Aqui, ó, eu vi aqui, eu tenho direito a R$1.000. Toma aqui seus R$1.000. Deram para ele R$1.000. Porque exatamente ninguém lê. Se eu estou tratando dados numa empresa que eu preciso usar o Canva, aí eu vou e armazeno no Drive, no Google. São empresas de fora. Aí é esse caso da legislação. Isso. A gente vai estar submetido à legislação onde o país o dado está sendo tratado. O armazenamento também é um tratamento de dados. Mas aí a gente vai se sujeitar às políticas do Google, por exemplo. Né, o aviso de privacidade deles, vai ter todas as regras estabelecidas naquele documento.
Agora, Carlos, um negócio interessante que você falou sobre o consentimento para enviar sorteio e comunicações. O consentimento, para ele ser válido, ele tem que ser específico para uma situação. A gente não pode colocar eu consinto com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com aquilo, no mesmo consentimento, porque isso não é liberdade. Você tem que consentir especificamente. E muita empresa, não sei como vocês fizeram lá na associação, mas muitas empresas, eles colocam, fazem um sorteio, aí ele fala assim, ó, eu preciso do seu consentimento para te avisar se você ganhou ou não. Aí eles colocam e enviar comunicação de marketing dos nossos parceiros. E você não tem como escolher. Não, eu só quero saber se eu ganhei, não quero receber marketing de parceiro. Mas aí você é obrigada a clicar naquele, entendeu? Ou então você não participa do sorteio. Então isso tem que ser separado. Então o ideal seriam 2. Aceito comunicação para fins de publicação do ganhador, e outro, também aceito uma comunicação de parceiros, marketing, etc. Bastante isso, tá? Já estão separando. Tem muita empresa que está fazendo isso. Sim. Você pode contestar, É ideal. caso o termo venha incluído diversas aceites, né? 2 campos diferentes, cada consentimento com uma obrigação. Mas aqui eu trouxe alguns alívios para as empresas que se adaptam à LGPD, porque não são só penalidades. A lei trouxe a resolução da NPD, na verdade, que foi publicada esse ano, ela trouxe diversos artigos que premiam as empresas que se adequarem. Então, se sua empresa for fiscalizada pela NPD e, antes da instauração de um procedimento preparatório pela NPD, então, antes da empresa chegar a te incluir em um processo, ela vai te dar uma oportunidade de você evidenciar suas práticas. Se você responder NPD, sua multa, eventual multa, pode ser reduzida em 75%. Então, isso aqui já são alguns indícios de que vale a pena a adequação. 50% de redução se após a instauração do procedimento preparatório e até a instauração do processo administrativo sancionador. Então, ela vai fazendo um escalonamento de redução e sempre até 20%, de 75% a 20% de acordo com a sua conduta e de acordo com o que você evidenciou para eles. Para provar que a empresa que faz o básico bem feito, ela tem essa possibilidade. E aqui a gente trouxe só um framework bem simples que a gente criou. Nós somos certificados pela IAPP, que é a Associação Internacional de Profissionais de Privacidade, é a maior e mais renomada associação do mundo de profissionais, e a gente separa a adequação de uma empresa em um encontro e uma sensibilização dos colaboradores, das pessoas, um mapeamento dos dados, a gente elabora os relatórios de impacto, relatórios de risco, e a gente faz todas as políticas, contratos, procedimentos que uma empresa precisa para estar adequada, e, por fim, a gente realiza um workshop com todo mundo. Nós criamos uma solução de adequação para pequenas empresas. Quem tiver interesse também tem um QR Code aí, depois eu vou compartilhar também com vocês, que é justamente para ajudar as pequenas empresas com um custo menor e também com um processo mais rápido. E aqui alguns dos nossos clientes, a gente tem clientes no Brasil inteiro. Atendemos indústrias, e-commerce, empresas de comunicação, então uma empresa de tecnologia, até igreja a gente atende. E respalda aí o nosso trabalho no Brasil inteiro. Há 4 anos que a gente adequa as principais empresas de Minas e também do estado de São Paulo. Hoje, nossa carteira é basicamente dividida entre Minas Gerais e São Paulo. E a gente tem multinacionais também no nosso portfólio. Bom, pessoal, é isso. Deixei meu contato aqui no QR Code. Fico à disposição de vocês. Muito obrigado pela presença de todos. A Carla, principalmente, pelo convite. E, se vocês tiverem dúvidas, não só hoje, mas durante aí o nosso relacionamento, fico à disposição de vocês. Obrigado.